Apresentar. Então, como sempre, qualquer dúvida é só chamar aí, certo? Falar alguma coisa aí. Eu vou apresentando aqui, qualquer dúvida é só chamar, né? Vocês viram um vídeo, um vídeo que eu coloquei falando do escoamento viscoso interno laminar, né? Hoje a gente vai falar do escoamento viscoso interno turbulento, tá? Quando o número de Reynolds é mais alto do que 2.300, ok? Então, vamos lá. A gente viu que o escoamento laminar é aquele em que o escoamento ele ocorre apenas em uma dimensão, né? Apenas na direção específica do escoamento. O escoamento turbulento é aquele em que a gente observa, além do escoamento na direção do escoamento, direção preferencial do escoamento, observamos também deslocamento nas direções que não são as direções preferenciais do escoamento, né? Aí nessa figura você observa que você tem escoamento também nas direções que não são a direção do escoamento, certo? Então o que acontece? Você tem na direção U uma velocidade média na direção U, mais um deslocamento também na direção U, que varia com essa média. Também na direção V e na direção W, certo? De forma que a sua tensão de cisalhamento ela é uma variação da tensão de cisalhamento laminar, que é só na direção da velocidade média, mais uma tensão de cisalhamento turbulenta, que é a variação com as direções, não só nessa, né, com as velocidades, não só na direção média, certo? Então você tem formações de vórtices em todos os pontos, né, que geram esse escoamento turbulento, tá certo? É mais ou menos como você observar uma confusão no meio do trânsito, tá certo? Devido às pessoas tentando passar de uma faixa para outra. A tensão de cisalhamento laminar é predominantemente na região próxima à parede, subcamada viscosa. Longe da parede, a porção turbulenta da tensão de cisalhamento passa a ser dominante. Então é como se você observasse o seguinte: o fluido ele vai sofrer as tensões, como não tem passagem de fluido de um ponto a outro no meio do receptáculo, você não tem mudanças de tensão no meio do meu tubo, quando o escoamento é laminar. Então, as tensões se concentram próximo ao tubo, à parede do tubo. Mas quando você tem tensões turbulentas, né, o escoamento turbulento, aí você tem tensões no meio do processo. Então, é como se você tivesse o escoamento numa via, não tem passagem de veículos no centro dessa via, né, de um lado para o outro, então você não tem tensões ali, mas as tensões estão próximas das bordas, né? Mas no escoamento turbulento tem passagem no centro da via, então ali você tem tensões, né? Essa é mais ou menos a visão que você tem que ter do escoamento turbulento. O escoamento do perfil de velocidade ele não pode ser deduzido da maneira como foi realizado para o escoamento laminar, tá? Porque não tem só interação com a parede do tubo, tem interação interna entre as partículas de fluido também. Então, o que acontece? O que acontece é que o perfil de velocidade ele é válido apenas para o escoamento, aquele que a gente viu, apenas para o escoamento laminar. Para o escoamento turbulento, aquele perfil não é válido, tá certo? Então, a gente precisa estudar como é que funciona o perfil de velocidade no escoamento turbulento, né? Aqui tem um exemplo de um perfil de velocidade no escoamento turbulento. Aí eu vou fazer todo o desenvolvimento, né, do perfil de escoamento do escoamento turbulento, né? Veja que aqui o N não é mais um número inteiro, ele agora é um número que depende do logaritmo do número de Reynolds, né? Então, minha equação se torna um pouco mais complexa, né? E aí, eu resulto que quando esse N varia, né? E aí o N vai variar para cada escoamento,
eu vou ter um perfil de velocidade no escoamento turbulento achatado, que se torna sucessivamente mais achatado quanto maior for o número de Reynolds, né? Então, quanto mais turbulento for o meu escoamento, mais achatado será esse perfil, certo? Então, você tem aí, ó, por exemplo, no caso do escoamento turbulento, vai parecer que o escoamento é mais achatado, mais retangular, e se o escoamento é menos turbulento, ele vai parecer um escoamento mais pontudo, né? Mais aerodinâmico, certo? Vamos fazer algumas considerações de energia no escoamento em tubos. Veja só, o atrito é consumidor de energia disponível no fluido. A energia é um custo de operação importante e impacta diretamente no custo também dos equipamentos necessários para se realizar uma dada operação de bombeamento ou agitação ou mistura de tanques, certo? O escoamento interno em regime permanente de um fluido incompressível, né, na ausência de qualquer outra forma de trabalho que não seja o escoamento, energia interna e pressões uniformes nas seções 1 e 2 pode ser descrito pela equação da conservação de energia, que a gente já aprendeu, calor menos o trabalho de eixo, trabalho de cisalhamento, outros tipos de trabalho, é igual a derivada com o tempo de R ou dV, mais mais a integral de U mais V ao quadrado sobre 2, mais GZ mais PV, rho VDA. Lembrando que a gente tem escoamento permanente, então a primeira integral varia com o tempo, será igual a zero. Não tem os trabalhos aí, né? Então vou fazer algumas considerações que cancelam algumas coisas aí, tá certo? E eu vou resultar a seguinte equação. Calor, o calor é mantido, porque eu quero saber quanto de calor é perdido. Veja, não tem os trabalhos, não tem a primeira integral que varia com o tempo, né? Aí agora eu vou determinar as variações ali, ó. Rho vezes V, né, lá atrás, me dá massa, certo? Então vamos lá. Olha só. Variação de massa que multiplica o 2 menos o 1, ou seja, variação de energia interna, mais variação de massa, né? Massa por unidade de tempo, P sobre ρ, certo? Isso aí vem daquele P ni, né? Que ni é 1 sobre ρ. Mais mgz, mais V ao quadrado sobre 2, ρ, V, dA, né? Então, essa última integral toda determinada aqui, essa última integral, né? Toda tirada do meu, tá? Da minha calculada, né? Essa integral toda resolvida, tá certo? Então, vamos lá. Veja que esse alfa é um fator de correção da energia cinética, mas para nós aqui, como a gente vai considerar sempre o perfil uniforme, o alfa vai ser sempre igual a 1, tá certo? Então, na verdade, eu vou só desconsiderar esse alfa ali, tá certo? Considerando ele sempre igual a 1. Essa é uma correção que é feita para cálculos mais precisos em mecânica dos fluidos, tá bom? Mas o que a gente vai fazer é determinar esse valor sempre igual a 1, ok? E aí minha equação vai ficar Q é igual a M, variação de U2 menos U1, mais M, variação de P2 menos P1 sobre ρ, mais M, Z2 menos Z1, mais alfa, que é 1, né? MV ao quadrado sobre 2, ou seja, variação de energia interna, mais variação de energia de pressão, mais variação de energia potencial, mais variação de energia cinética. Né? Aqui tem só mostrando como é que se calcula o alfa, caso se varie o alfa, não seja igual a 1, né? Mas como eu disse, a gente não vai fazer essa variação, esqueçam isso, é só uma demonstração aqui. Certo? E minha equação, ela pode ser reduzida para chegar na equação de energia, da equação de Bernoulli, né? P mais G mais V sobre 2, V ao quadrado sobre 2, né? Igual a uma sobra. Vejam que esse P já aparece lá na equação, Z também, V ao quadrado sobre 2. O que não aparece é essa variação de energia interna, lá na equação de Bernoulli. Essa variação de energia interna nada mais é isso aqui, ó, Q sobre M menos a variação de energia interna, nada mais é do que a variação da perda de carga. Então, a perda de carga que eu falei para vocês lá na segunda unidade, que a gente vai ver agora na terceira unidade, é simplesmente a forma como o fluido perde energia quando ele
flui dentro de uma tubulação. Ele perde na forma de calor ou de energia interna. É por isso que as tubulações na indústria, elas geralmente precisam ser isoladas termicamente para que elas não percam calor com mais facilidade. Porque quando elas perdem calor, elas perdem energia de fluxo. Isso é chamado perda de carga, certo? Veja que a energia interna é calculada por MCP delta T, ou seja, perder temperatura, perder calor é perder energia interna, que é perder energia de fluxo. Né? Então, a perda de energia se dá por perda de calor ou por perda de energia interna, que são duas formas de perda de calor. Certo? Então, a perda de carga é o acúmulo da perda de energia de mecânica sob a forma de calor. Certo? Então, vamos lá. As perdas de carga na tubulação entre as seções 1 e 2 também têm dimensões de L ao quadrado por T ao quadrado, que são as dimensões da equação de Bernoulli, como a gente vem trabalhando. P sobre ρ mais GZ mais V ao quadrado sobre 2. Certo? Se a gente dividir tudo pela gravidade, a gente vai ter as dimensões de comprimento, que a gente também já mostrou para vocês, quando fica P sobre gama mais E mais V ao quadrado sobre 2G. Ok? E o HLT ficaria HLT sobre G, que é a dimensão de comprimento. Então, a minha equação de Bernoulli passa a ter aquela cara que a gente já tinha mostrado para vocês, só que agora aparece um novo termo, que é a perda de carga, certo? E ela vai aparecer do lado direito, porque ela retira a energia do fluido. Essa perda de carga, ela, na verdade, ela tem duas parcelas. Uma parcela que é a perda de carga principal, e a perda de carga secundária. A perda de carga principal ela é devida ao atrito no escoamento plenamente desenvolvido entre pontos da tubulação com área constante. Ela tem a ver com o comprimento da tubulação, certo? Ou seja, ela está relacionada com a distância que o fluido tem que percorrer. Essa é a perda de carga principal ou primária. A perda de carga secundária tem a ver com a perda de carga relacionada com objetos ou acessórios específicos, como válvulas, joelhos, registros, porções do sistema de área variável, ou seja, contrações, expansões, certo? Saídas, entradas, né? Bocais, convergentes e divergentes. Para fazer uma alusão, uma comparação, é como se eu dissesse para você: você tem que ir até tal lugar, de um ponto a outro da cidade. E aí eu peço a uma pessoa que vai, não para nada e faz esse trajeto. E peço a outra que nesse trajeto faz um monte de pequenas paradas. A pessoa que faz apenas o trajeto sem fazer nenhuma parada, teve uma perda de carga, uma energia consumida X. A pessoa que faz a mesma distância, mas faz pequenas paradas e outras atividades, ela teve a mesma energia X, mais as pequenas paradas Y consumidas, certo? Então, ela consumiu a mesma energia X, mais a energia Y das paradas secundárias, ok? Então, se eu faço uma tubulação, né, com 10 metros de comprimento, sem nenhum objeto, nenhum acessório daqui para lá, eu vou consumir uma carga principal secundária de perda X. Mas se daqui nesses 10 metros eu tenho uma válvula, dois joelhos, dois T's, né, duas contrações, uma expansão, eu vou consumir muito mais energia e eu ter uma perda de carga muito maior. Ok? Então, essas são as perdas principais e secundárias. A gente vai aprender a calcular cada uma delas aqui. Bom, primeiro a perda de carga principal. Devido ao atrito no escoamento plenamente desenvolvido entre pontos de tubulação com área constante. Tá? A transformação da energia cinética para energia térmica por efeitos viscosos. Consideremos um escoamento plenamente desenvolvido numa tubulação horizontal de comprimento L com área de seção transversal constante. Né? Por que tanta consideração? Bom, o atrito na parede vai mudar se a tubulação for inclinada. A definição de perda de carga principal já fala em tubulações de área constante. Bom, primeiro o seguinte, por que eu faço tanta consideração assim? Por quê? Se eu mudar a altitude
a diferença de altura, se houver diferença de altura, isso vai ser considerado na equação de Bernoulli. Então, não preciso considerar a diferença de altura nessa minha consideração aqui. Eu considero como se fosse horizontal apenas para facilitar o efeito do cálculo, certo? As outras considerações, se há mudança de altura, se há mudança de pressão, etc., isso vai ser considerado lá na equação de Bernoulli. É apenas para facilitar a minha conta aqui, ok? Agora, se houver mudança de diâmetro, aí isso vai mudar o meu cálculo. Então, se eu tiver 3 trechos diferentes com diâmetros diferentes, aí isso vai gerar 3 perdas de carga principal. Então, eu preciso ter 3 termos calculando as perdas de carga principal, certo? Só para vocês entenderem. Então, veja só. Se eu considerar 3 cargas, uma carga principal, né? Sem mudar nível, sem mudar o diâmetro, portanto, a velocidade será a mesma, né? Apenas a perda de pressão, veja, eu vou considerar mesmo nível, então Z1 igual a Z2, mesmo diâmetro, V1 igual a V2, e não tem perdas secundárias. Então, na prática, minha perda principal vai ser relacionada apenas com a perda de pressão sobre ρg, certo? Isso é para facilitar o meu cálculo. E aí, eu só preciso, para saber a perda de pressão, determinar para determinar a perda de carga, eu só preciso determinar a perda de pressão naquele trecho, certo? Para determinar a perda de pressão naquele trecho, se eu estivesse estudando um escoamento laminar, né, eu ia só pegar aquela equação lá do escoamento laminar, que a gente viu, lembra que Q era de π, delta P, lembra que eu tinha essa equação? Uma equação já direta. Pego essa equação, né? Eu sei que V é igual a D ao quadrado sobre 32.000, delta P sobre L. De lá eu isolo delta P, substituo aqui e acho, conhecendo apenas velocidade, comprimento, diâmetro, densidade e gravidade, eu acho a minha perda de carga, certo? Isso para escoamento laminar. E quando o escoamento for laminar, eu posso, inclusive, conhecendo o número de Reynolds, achar o meu valor do escoamento, se eu souber o número de Reynolds. Porque eu sei que o número de Reynolds é igual a ρVd sobre μ. Se eu sei que μ é ρVd sobre Reynolds, substituo o valor de μ lá na minha perda de carga, né? Está aqui, ó, na segunda linha. Então, substituo o valor de μ, que é ρVd sobre Reynolds, certo? Faço essa substituição aqui e encontro o valor de perda de carga, tanto com a gravidade como sem a gravidade, para, né, o valor da perda de carga, ok? E quando a perda de carga for de um escoamento turbulento, né? A gente viu como é que calcula para escoamento laminar, mas para escoamento turbulento, aquela equação não é válida. Aí, para escoamento turbulento, aí foi feita uma série de experimentos, foi feita uma análise dimensional combinada com experimentos, verificou-se que a queda de pressão era função do diâmetro, da densidade, da viscosidade, do comprimento, da velocidade e de um termo chamado rugosidade, que é esse Ezinho aí. O que é essa rugosidade? É digamos assim, o atrito presente na parte interna dos tubos devido ao envelhecimento e à qualidade do material, certo? Por exemplo, você pega um material de cimento, ele é bem rugoso, você observa que ele é áspero. Já você pega um PVC, aí ele é mais liso. Você pega materiais de metal, você observa que ele tem um pouco mais de aspereza, né? Cada material tem uma rugosidade diferente. Materiais mais velhos são mais ásperos, tá? Materiais mais novos são mais lisos e assim por diante. Então, cada material vai ter sua rugosidade específica, certo? Então, tem tabelas para isso, você pode determinar a rugosidade, etc. E aí, com o tempo, se criou uma série de funções para determinar isso. E se verificou que ΔP sobre ρV ao quadrado era função do número de Reynolds, está aqui, ó, número de Reynolds, certo? Da rugosidade relativa, que é a relação entre E e D, e do comprimento equivalente, que é L sobre D. Ou seja, chegou-se à seguinte equação:
a relação entre a perda de carga por V ao quadrado é igual ao comprimento equivalente multiplicado por uma função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Certo? Ok? E como é que se determina essa função? Aí, na hora de se determinar essa função, foi que se teve um bocado de trabalho, né? Se estudou bastante até se chegar a que função seria essa. Primeiro, se determinou o fator de atrito de Darcy. O fator de atrito é uma função combinada do número de Reynolds com a rugosidade relativa. Para escoamentos laminares, se identificou rapidamente que esse fator de atrito independia da rugosidade relativa. Na verdade, ele era simplesmente 64 dividido pelo número de Reynolds. E se identificou porque pegaram a equação determinada para perda principal para escoamentos laminares, verificou-se que 64 sobre Reynolds correspondia ao fator de atrito nessa equação, já que L sobre D aparecia e V ao quadrado aparecia aqui, ó, naquela equação. Então, o F era 64 sobre Reynolds. Mas para escoamentos laminares, aí precisou-se gerar uma série de estudos, né? A rugosidade relativa. Primeiro se estudou a rugosidade absoluta. Então, aqui, por exemplo, tem uma tabela que mostra que a rugosidade absoluta é dada em milímetros. Para materiais como aço, com revestimento de asfalto quente, varia de 0,3 a 0,9 milímetros. Aço com revestimento de esmalte centrifugado de 0,011 a 0,06 milímetros. Aí tem a tabela toda aí, ferro galvanizado, PVC e cobre, cimento, amianto novo e assim por diante, certo? Quando precisar desse dado, a gente vem buscar. E aí, apareceu um rapaz chamado Moody, né? E ele pegou e compilou todos os dados que se tinha da relação entre número de Reynolds, rugosidade relativa e fator de atrito. E aí ele criou o chamado diagrama de Moody. Você entra com a informação do número de Reynolds de um determinado escoamento, a rugosidade relativa de um determinado escoamento. Com essas duas informações, você acha o fator de atrito desse escoamento. Ou você entra com o fator de atrito e com o número de Reynolds, acha a rugosidade relativa. Ou você entra com o fator de atrito, rugosidade relativa e acha o diagrama, o número de Reynolds. Ou seja, basta ter duas informações e se acha a terceira, tá certo? E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente olha os dados nesse diagrama de Moody, tá certo? Então, tá aqui, a gente tem só falando que o diagrama de Moody tem uma zona laminar e uma zona turbulenta, tem a zona de transição também, mas a mais importante é a zona turbulenta, na verdade, certo? Na zona crítica, o fator de atrito apresenta aumentos bruscos. Na zona de transição, zona de transição para um determinado número de Reynolds, o fator F diminui conforme a rugosidade relativa aumenta. Né? A rugosidade relativa é o valor de E dividido por D. Lembrando que se E é dado em milímetros, D tem que estar em milímetros. Né? Já na zona de inteira rugosidade, para uma determinada rugosidade relativa, o fator de atrito se mantém praticamente o mesmo, com um valor constante, independentemente do Reynolds. Certo? Existem outros valores, primeiro eu vou falar disso aqui, depois eu volto lá no diagrama. Existem outras formas de se calcular o fator de atrito. Existe uma equação, que é a equação de Colebrook. Né? Qual é o problema da equação de Colebrook? Veja só. Você tem aqui 1 sobre F elevado a 0,5 é igual a menos 2 logaritmo de E sobre D, 3 sobre 3, 3,7, mais 2,51 Reynolds vezes F elevado a 0,5. Você tem que jogar um valor de F aqui, esse valor entra aqui também, aí calcula de um lado do outro e vê se deu igual. Se não deu igual, você tem que jogar um novo valor de F até chegar no valor certo de F. Um bom chute inicial é F igual a 0,1, certo? Mas veja que você vai por tentativa e erro aqui, né? Por quê? Porque você não tem uma equação que joga um valor e já chega no outro, tá certo? É por tentativa e erro isso aqui.
Porque você tem f aqui e o logaritmo de f do outro lado, com o número de Reynolds, tá certo? Então, é uma equação que você vai fazendo iterações, né? Outra equação é a equação de Haaland. Na equação de Haaland, você entra com o valor de Reynolds, né? E aí você pode determinar o valor de f aqui. Ele se aproxima da equação de Colebrook sem interação, mas só é válida para Reynolds acima de 3.000, que não é ruim, porque é para valores de Reynolds turbulentos, e dá uma diferença em média de 2% de erro, certo? A correlação de Blasius é válida para Reynolds acima de 10 a quinta, aí já para escoamentos já relativamente turbulentos. Veja que a equação é relativamente mais simples aqui, né? Você tem o número de Reynolds, eleva a 0,25, faz o inverso e multiplica por 0,316, ok? Bom, aí depois a gente vai falar da perda secundária, mas vamos agora primeiro falar sobre o diagrama de Moody, certo? Vou voltar aqui para a gente mostrar como é que olha o diagrama de Moody. Veja só. Depois vai ter uma tela com um diagrama maior, aí vai ficar mais fácil visualizar. Mas basicamente é o seguinte: aqui embaixo você tem o número de Reynolds, certo? Você vai entrar com o número de Reynolds, vai subir verticalmente a partir do número determinado. Aqui na lateral direita, você vai ter a rugosidade relativa, certo? Você vai entrar com o valor da rugosidade relativa e vai seguir essas linhas, que geralmente nos diagramas que eu coloco são linhas azuis. Você vai seguir essas linhas, ela vai fazer uma curva, você acompanha a curva. Então você segue a curva, quando essa curva encontrar a linha vertical que vem subindo do número de Reynolds, nesse ponto de encontro você traça um horizontal, tá? Como está pontilhado aqui, ó, de rosa, até chegar no valor de F que está aqui no lado esquerdo. É assim que você determina o valor de F. Então você vem vertical a partir do número de Reynolds que está aqui embaixo, vem acompanhando a linha azul que está aqui, a partir do valor lateral que está aqui à direita. Quando eles se encontrarem, aí você vem horizontal até chegar ao valor da esquerda, que me dá o valor de F. Então, por exemplo, esqueça essa linha rosa que está aqui. Se eu parto do número 0,0002 de E sobre D, que está aqui, ó, venho seguindo essa linha, certo? Até encontrar com o valor 9 vezes 10 a quarta de Reynolds, que está subindo a partir dessa linha aqui. Veja, ela vem. Essa linha aqui, ela curva até se encontrar com esse 9 vezes 10 a quarta. Quando eles se encontram aqui, aí eu traço uma horizontal até aqui e vou encontrar um valor de F de 0,0195 aqui na minha vertical. Claro que talvez vocês não estejam vendo aí, porque vocês devem estar vendo uma tela menor. Mas o importante é, a partir do número de Reynolds, que é lá embaixo, eu subo vertical. Da direita, eu venho com a rugosidade relativa, que é E sobre D. Aí eu sigo a curvatura da linha azul, até ela encontrar com a linha vertical do número de Reynolds. Certo? Quando eles chegarem junto ali, marcarem um ponto, a partir desse ponto eu sigo horizontal até chegar no meu ponto da esquerda. Certo? Aí nesse ponto eu determino o valor do meu F. Ok? É assim que se olha o diagrama de Moody. Agora vamos falar das perdas secundárias. As perdas secundárias, como eu comentei para vocês, elas estão relacionadas com as perdas devido a objetos específicos, acessórios, contrações, né? Expansões, certo? Saídas, entradas. Então vamos em frente. Como é que a gente determina elas? Na verdade, cada acessório desse vai ser uma perda específica, certo? E aí o que acontece? A gente vai encontrar na literatura basicamente duas formas de olhar na literatura essas perdas.
uma equação é essa aqui, ó, kV ao quadrado sobre 2, onde K é o coeficiente de perda. Esse coeficiente de perda é um valor tabelado. Eu vou lá, pego esse valor de K e jogo. E a velocidade ao quadrado é o valor relacionado com esse coeficiente de perda. Certo? Basicamente isso. E a outra equação é essa aqui. F, o fator de atrito, que eu pego do diagrama. LE sobre D, comprimento equivalente sobre D, V ao quadrado sobre 2. E o que é esse comprimento equivalente sobre D? Muitas vezes eu encontro tabelas que dizem assim, olha, o seu joelho, né, ou o seu cotovelo de 30 graus, ele é o equivalente a 30 vezes o comprimento equivalente. Ou seja, é como se você pegasse o seu cotovelo, se ele fosse uma tubulação, ele seria o equivalente a uma tubulação 30 vezes o comprimento do diâmetro dessa tubulação. Certo? Aí você joga no valor de LE sobre D 30 vezes. Ele tem na tabela. Então é só pegar dados de tabela e jogar aí. Relativamente mais simples, só tem que tomar cuidado, porque se sua tubulação tiver 15 acessórios, 2 joelhos, 8 T's, 3 expansões, 2 saídas, 3 entradas, esse monte de coisa vai aparecer um monte de termos na sua equação. Certo? Então tem que ficar atento para não esquecer nenhuma dessas tubulações. Então o K é o coeficiente de perda e o LE é o comprimento equivalente. Geralmente as tabelas já trazem o valor de LE sobre D. Mas se trouxer só o LE, você tem que colocar o valor de LE sobre o valor do diâmetro. Né? Então, por exemplo, escoamentos em curvaturas aparecem nessas tabelas. Né? Então, aí o escoamento em curvatura vai aparecer por quê? Porque quando você tem um joelho, por exemplo, você tem a formação de regiões separadas, né? Formam-se seções de cruzamento, escoamento secundário, regiões de alta pressão, regiões de baixa pressão, o fluxo fica estagnado, aumentado, tá certo? Então, tudo isso influencia no escoamento. Vejam só alguns exemplos. Tem alguns tipos de entradas do tipo reentrante, causam um coeficiente de perda, que é aquele K de 0,78. Entradas em borda viva, escoamento de 0,5, coeficiente de perda de 0,5. Escoamentos arredondados, aí a relação R sobre D muda. Dependendo de como é o valor de R sobre D, o K vai ser 0,28, 0,15, 0,04. Isso varia de cada caso. Isso vai estar tudo tabelado. Certo? Algumas perdas secundárias podem estar no valor do comprimento equivalente. Então, por exemplo, se eu tiver uma tubulação que tenha comprimento L1 e a válvula com comprimento equivalente, então seu comprimento total seria, se fosse tudo um comprimento só, seria o L1 mais o comprimento equivalente. Aí isso vai aparecer como? Eu vou escrever o valor de L1 no meu comprimento como perda principal e o comprimento equivalente vai aparecer como perda secundária. Certo? Então está aqui uma tabela que aparece. Ó. Por exemplo, uma válvula de globo aberta, ela tem comprimento equivalente LE sobre D de 340. É como se ela compreendesse 340 vezes o diâmetro daquele tubo em termos de perda de carga. Já uma válvula globo aberta, né, ela tem 8 vezes o seu valor. Uma válvula 3/4, uma válvula gaveta aberta é 8. Uma válvula de 3/4 aberta, 35. Meia aberta, 160. De 1/4, 900. E assim por diante. Certo? Aqui tem alguns exemplos de uma válvula globo, uma válvula T, válvula borboleta e assim por diante. Certo? Aqui tem outros exemplos, ampliações graduais, bocais com portas abertas, redução gradual, registro e assim por diante. Com valores de K. Né? Aqui já é o valor de K. Então, depende de onde você buscar na tabela, vocês vão ter valores diferentes. Aí, na prova, professor, como é que vai ser? Eu vou dar as tabelas que vocês vão usar, para não ficar valores diferentes e, portanto, não vai bater o gabarito. Então, na prova, eu vou dizer, ó, a tabela que você tem que usar é essa aqui. Certo? Então, vamos pegar um exemplo, né, para a gente entender como é que a gente usa isso aí. Água a 10 graus, aí dá o valor da densidade e da viscosidade. Escolha um reservatório grande para um menor através de um sistema de tubos de ferro fundido de 5 centímetros de diâmetro, como mostra a figura a seguir. Determine a elevação Z1 para uma vazão de 6 litros por segundo.
Então, vejam só, você tem aí a figura, né? Essa figura vai me mostrar o seguinte, ó. Você tem um primeiro reservatório, um segundo reservatório. O primeiro reservatório tem uma altura que eu não conheço. O segundo reservatório tem uma altura total de 4 metros de nível de água. Você tem, ligando esses reservatórios, uma tubulação de 5 metros, ou desculpa, uma tubulação total em termos de horizonte. Ó. Aqui você tem um valor que você não conhece, mas o total de isso aqui mais isso aqui me dá 10 metros. Em termos de altura, são 9 metros, certo? Aí você tem uma entrada aqui com um K de 0,5. Você tem um cotovelo aqui com um K de 0,3. Você tem outro cotovelo aqui com um K de 0,3. Você tem uma válvula gaveta totalmente aberta com um K de 0,2. Você tem uma saída com um K de 0,9, certo? Então você tem uma entrada, dois cotovelos e uma saída e uma válvula, em termos de acessórios, né, de perdas localizadas, certo? E você tem 10 metros mais 9 metros, 19 metros. São 10 metros ou são 80 metros? Acho que são 80 metros aqui embaixo, se eu não me engano. São 80 metros. 80 mais 9, 89 metros de tubulação ligando os dois reservatórios. Então eu preciso pegar todas essas informações e levar lá para a minha equação. Minha equação, como é que vai ser? É aquela equação de Bernoulli com bomba, turbina, e agora eu vou acrescentar as perdas de carga. Então vamos lá para o meu quadro. Eu tenho aqui, ó. Cadê? Deixa eu chegar aqui em cima. Aqui, ó. Então, minha equação, ela será isso aqui, ó. Vou lá resgatar. O H da bomba, certo? Mais P1 sobre ρ, mais V1 ao quadrado sobre 2, mais GZ1, é igual a P2 mais V2 ao quadrado sobre 2, mais GZ2, mais o H da turbina, mais FL sobre D, V ao quadrado sobre 2. Que é isso aqui? Isso aqui é a perda de carga principal. F, comprimento total da tubulação sobre seu diâmetro, V ao quadrado sobre 2. Mais K, quem é K? K é a perda de carga secundária, V ao quadrado sobre 2, mas que perda de carga secundária? Toda perda de carga secundária que eu tiver uma tabela com o valor de K, que é o coeficiente de perda. Mais FLE sobre D, V ao quadrado sobre 2. E quem é FLE sobre D, V ao quadrado? F é o fator de atrito, LE sobre D é toda a tabela que eu consegui informações com perda de carga LE sobre D, certo? Aí vamos lá. Deixa eu copiar essa equação para eu dar os cortes aqui. Por que é que eu dei esses cortes? Né? Para vocês entenderem. Então vamos lá. Por que é que eu cortei a bomba? Ora, eu cortei a bomba porque não tem bomba nesse problema. Por que é que eu cortei a turbina? Porque não tem turbina nesse problema. Vamos voltar para lá. Certo? Veja, ele já mostrou aqui o ponto 1. Certo? E já mostrou o ponto 2. Todos esses dois pontos aqui estão abertos para a superfície. Quando estão abertos para a superfície, a pressão é pressão atmosférica. Pressão atmosférica, minha pressão manométrica será igual a 0. Então, eu vou até lá e, ó, P1 sobre ρ será igual a 0. E P2 sobre ρ será igual a 0. Certo? Também por estarem abertas para a atmosfera e ser um tanque muito grande em relação à tubulação, a velocidade desse fluido aqui no tanque, nesse tanque 1 e no tanque 2, serão iguais a 0, certo? Então, eu tenho V1 ao quadrado sobre 2 igual a 0. E V2 ao quadrado sobre 2 igual a 0, ok? Como eu quero saber a elevação, né? Ele diz aqui, ó, determina a elevação Z1 para uma vazão de 6 litros por segundo. Eu posso saber a elevação Z1 em relação a Z2. Não é isso?
Se eu disser que Z2 é igual a 4 metros, quando eu achar Z1, eu vou ter o valor de Z1 com relação aos 4 metros. Se eu disser que Z2 é igual a 0, quando eu achar Z1, se eu quiser Z1 em relação à base, é só somar 4 metros, certo? Então, eu posso dizer que Z2 é igual a 0, tá certo? Z2 é igual a 0. E daí eu posso depois somar 4 metros a esse valor. Não tem problema nenhum com isso, tá? E mais um detalhe, veja que as perdas de carga localizadas, a primeira dá um valor de K, 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 K e K. Então não tem nenhuma perda localizada dada por LE sobre D. Então esse último termo aqui também não aparece, certo? Por isso, veja, essa equação está igual a essa, minha equação fica reduzida a GZ1 é igual a F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2, mais K, V ao quadrado sobre 2. Tá certo? Sumiram vários termos porque a escolha dos pontos foi muito bem feita. Me ajudou bastante. Mas não significa que a equação vai ser sempre fácil assim, não. Tá certo? Foi só uma escolha bem feita. Né? Vamos lá. Vejam que eu vou precisar da velocidade, né? Claramente. Nos dois termos aqui aparece velocidade. Como eu quero calcular Z1, né? Vou passar a gravidade para baixo, mas velocidade é essencial para o meu problema aqui, certo? Então eu quero calcular a velocidade. Como ele, no problema aqui, ele deu uma vazão de 6 litros por segundo. Então eu vou calcular a minha velocidade como? Velocidade é igual a 4Q sobre πd ao quadrado. De onde eu sei disso? Que vazão é igual a velocidade vezes área. Vazão é velocidade vezes área é πd ao quadrado sobre 4. Então, vou isolar a velocidade, vai ficar 4Q sobre πd ao quadrado. A vazão é 0,006 metros cúbicos por segundo. O diâmetro, 0,05 metros. Então, vou achar que a minha velocidade é igual a 3,06 metros por segundo. Eu vou refazer rapidinho essa conta aqui, né? Apenas por segurança. Dividido por π, dividido por 0,05 ao quadrado. Isso me dá 3,0557, arredondando para 3,006, certo? Então, essa é a minha velocidade. Agora que eu sei a velocidade, eu preciso buscar os valores, né, que eu tenho das outras coisas, certo? Então, vejam só. Minha equação é Z1 igual a F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G, estou passando já o G aqui para baixo, mais K, V ao quadrado sobre 2G. Então, vamos lá. F, por enquanto eu não sei o valor de F. L é o comprimento total da tubulação. Como eu comentei, são 80 metros aqui de horizontal e 9 metros de vertical, tirado daqui. Então, eu tenho 89 metros de tubulação. Isso é a perda de carga principal, certo? Então, vem para cá, ó, 89 metros de perda de carga principal. Ok? Sobre o diâmetro. O diâmetro, o problema também disse que o meu diâmetro é de 5 centímetros, 0,05 metros. Então, diâmetro 0,05 metros. Velocidade eu calculei que era 3,06 ao quadrado sobre 2. Mais. Aí veja só, aqui é o K. Só que para cada K desse eu teria que fazer uma equação. Mas como a velocidade é sempre a mesma, porque o diâmetro não muda de tubulação, eu vou pegar o somatório de todos os Ks, certo? Então vamos lá. Eu tenho uma entrada com K05, dois cotovelos padrões flangeados com K de 0,3, então vai ser 0,5 mais 2 vezes 0,3, mais 0,2 da válvula gaveta, mais 0,9 da saída. Então, 0,5 da entrada, 2 vezes 0,3 dos cotovelos flangeados, 0,2 da válvula e 0,9 da saída, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, certo? Então, isso me dá 3,06 ao quadrado sobre 2. Daí, eu vou pegar aqui o valor de Z1, né? Vai ser, eu vou pegar daqui, certo?
Vou até melhorar minha situação aqui. Vou calcular, tá certo? Para facilitar a minha vida. Vou ficar com 89 vezes 3,06 ao quadrado, dividido por 0,05, dividido por 2. Isso vai me dar 8.333,6 vezes F. 8.333,6 vezes F. Deixa eu colocar isso aqui, não. F. E essa outra operação aqui vai me dar 0,5 mais 0,6 mais 0,2 mais 0,9 igual vezes 3,06x ao quadrado dividido por 2 está igual a 10,3, né? Arredondando. Mais 10,3, certo? Então, isso seria o valor do meu Z1, ok? Falta-me calcular o valor de F, né? Para calcular o valor de F, tá? Eu preciso, para o diagrama de Reynolds, diagrama de Moody, eu preciso do número de Reynolds e da rugosidade relativa. O número de Reynolds é ρVD sobre μ. Lá do problema, eu pego o valor de ρ, 999,7. V eu pego aqui em cima, 3,06. D eu pego do problema, 0,05. E μ, 1,307 vezes 10 menos 3, eu pego do problema. Isso me dá 117.026, certo? Vou conferir também para verificar se não peguei nenhuma informação errada. Vezes 0,05 vezes 100.000 dividido por 1,307. Opa, eu fiz uma coisinha errada aqui. Dividido por 100. 117.026, certo? Ou 27, né? Mas aí não vai fazer muita diferença porque tem que arredondar aqui, ó. Então vai dar mais ou menos 1,2 vezes 10 à quinta, certo? E a rugosidade relativa, aí eu tenho que pegar o material que o problema diz, material é ferro fundido. Veja só, eu volto aqui na minha tabela do material, né, da rugosidade relativa. Cadê a rugosidade relativa? Ferro fundido. Deixa eu ver aqui, é porque não está nessa tabela, eu tenho ela em outra tabela. Mas o ferro fundido tem rugosidade 0,26 milímetros. Aqui os ferros fundidos são todos revestidos ali, certo? Mas o ferro fundido tem rugosidade relativa, tem rugosidade absoluta de 0,26 milímetros, certo? Aí você pega, divide isso pelo diâmetro, que no caso 5 centímetros se torna 50 milímetros, e você vai encontrar 0,0052. Vamos conferir também o resultado. 0,26 dividido por 50, você vai encontrar 0,0052. Com essas duas informações, Reynolds de 1,2 vezes 10 à quinta e E sobre D de 0,0052, eu vou no diagrama de Moody, certo? No diagrama de Moody, que aí eu vou aqui no meu diagrama, na próxima aula eu vou mostrar um diagrama mais completão, mais fácil de visualizar, tá certo? Então, veja só, 1,2 vezes 10 à quinta. Esse diagrama de Moody, 1,2 vezes 10 à quinta, vai estar mais ou menos aqui, ó. 10 à quinta está aqui, 1,2 está mais ou menos por aqui assim. 0,0052, né? Estaria mais ou menos aqui, ó. O E sobre D, tá certo? Estaria mais ou menos aqui. Então, você vem aqui e aí você vai encontrar com ele mais ou menos aqui onde está esse valorzinho, um pouco abaixo dessa linha pontilhada rosa. E você vem um pouco abaixo dessa linha pontilhada rosa, vai se encontrar aqui o valor de F 0,0305, que é esse aqui, ó.
F igual a 0,0305, certo? Com esse valor de F igual a 0,0305, a gente substitui aqui nesse valor, né? Vai ter 8.333,6 vezes 0,0305 mais 10,3. Isso vai dar 264,5 aproximadamente, certo? Aqui eu coloquei todos os valores, 264,5. Esse é o valor de Z1, só que aqui eu considerei, né? Considerei que Z2 era igual a zero, né? Opa, zero, certo? Lembrando que Z2 era igual a 4 metros, então temos que Z1 será igual a 268,5 metros. Correto? Não é isso? Alguma dúvida? Vou colocar lá na questão. Certo? Precisa exercitar, né? Precisa exercitar, ok? Deixe-me ver aqui. Essa questão aqui é a mesma questão, tá certo? Só que agora, no lugar de você usar o diagrama de Moody, tá? Você teria que usar a equação de Colebrook, certo? Usar a equação de Colebrook, né? Veja, vocês estão com calculadora fácil aí? Quem tem calculadora aí fácil, perto de vocês? Eu tenho, professor. Pronto. Matheus, você está vendo a equação aí, né? Faça o seguinte, joga aí nessa segunda parte aí, ó, menos 2 log e tal, só que no lugar do valor de F, você vai jogar 0,03. Não precisa colocar 0,0305 não, certo? Só 0,03. E o valor de Reynolds é aquele que a gente calculou. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Anota aí, 1,2 vezes 10 à quinta. Certo? Peraí, deixa eu pegar um papel. A calculadora estava fácil, mas o papel e a caneta não. Professor, eu vou adiantando, veja. E o E sobre D fica como? Ó, tá vendo a equação? A equação lá é essa aqui, ó. Sim, o E sobre D. O E sobre D você vai usar esse aqui, 0,005. Ah, perfeito. 0,0. O E sobre D você vai usar 0,005, Reynolds 1,2 vezes 10 à quinta. Para calcular, eu quero que você calcule a segunda parte aqui, que a primeira eu já vou fazer aqui agora, certo? Com 0,003. 0,03 elevado a 0,5, o inverso disso. Professor, deixa eu só faça só um pouquinho a calculadora para eu terminar só o finalzinho. Pronto, como função eu uso qual? O quê? O F, 0,03.
Pronto, deu 5,632. Olha só, Você não- 5,632. O meu aqui, o outro lado, né, 1 sobre f elevado a 0,5 deu 5,773. E nós não usamos todas as casas, né? Certo? Então, só para a gente ver que nível de aproximação a gente chegaria. Você vai usar agora o E sobre D 0,0052, certo? E o F 0,00, não, 0,0305, certo? Pronto, fica 5,633. Tá. E aí eu vou usar aqui o valor exato, 0,0305 elevado a 0,5. 725. O diagrama, lógico, ele não vai, até porque tem o erro do olho, né? Não vai bater o mesmo valor, mas você vê que dá bem próximo, né? Então, acabaria chegando em valores muito próximos. E quando você joga lá na equação, né, o valor do F, 0,03 também, certo? Se eu pegar o F 0,03 lá na minha equação, ó, se eu pegar 0,03 ali, tá? 8.333,6 vezes 0,03 mais 10,3, né? 260 metros. Está razoavelmente próximo o valor, certo? Então, o erro com a equação não é tão grande, certo? Para essa magnitude, você vai ter um erro ali de 4, 5 metros, numa altitude de 260 metros, né? Agora, tem uma inconsistência para variar nos problemas de mecânica dos fluidos do desenho com os dados. Qual é a inconsistência? Vamos voltar lá. Tem 9 metros de tubo e 260 metros de altura, né? Para variar, quem faz os problemas de mecânica dos fluidos tem uma inconsistência sempre nos desenhos, sempre. É impressionante, certo? Sempre tem inconsistência nesses dados, tá? Mas o que importa para mim não é isso. O que importa para mim é que vocês entendam o procedimento de cálculo, tá? Quando você vai para a indústria, se você precisar calcular, lógico que essa inconsistência não vai aparecer, certo? Professor, Oi. aí nesse 2 aí, aí no caso era com essa fórmula aí que você deu, é para No lugar do achar o quê? diagrama, era a única diferença. Para achar o F? Isso. Você ia começar a chutar os valores de F, né? E aí você Uhum. ia se aproximando, certo? Por exemplo, quem foi que estava fazendo com a calculadora, hein? Creio. Matheus, faz aí, por favor, com o valor de F igual a 0,1, que era o primeiro chute. Era 0,0035, é? Não, não. O O valor F, 0,1. Não, o E sobre D. O E sobre D era 0,005. E o Reynolds, 1,2 vezes 10 a quinta. Qual é a função que o senhor quer, professor? 0,03, 0,1. 0,1. Dá menos 0,64. Oh, desculpa, 0,01. Desculpa, Matheus. 0,0. Dá menos 10,64. Se eu não errei nada. Menos 10. É. Que o valor está muito baixo, né? - 10. - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10
Tô conferindo Coloca aqui, se tá errado. 003 para ver quanto dá agora. 003. Agora menos 5,86. Com 003? Será que eu errei alguma coisa? Não, Só tá para conferir. O E sobre D é 0,005, né? 005. Certo. E o Reynolds 1,2 vezes 10 à quinta. Tá certo. Não, 003. não tá faltando menos 2 no início, não? Não, eu coloquei o menos 2 no início. Menos 2 Não tá log de. negativo, não. Menos 2 log de. Tá certo. O E sobre D não é 52, não, professor? 0,0052? Mas não era para dar essa diferença toda, não. Com 005 não era para dar negativo. 0052. Pode pôr 0052 aí para ver se. Sobre 3,7 mais 2,51 sobre Reynolds. Veja se não faltou nenhum parênteses aí, alguma coisa. Realmente não dá tanta diferença, não. Tô escrevendo uma coisa errada. Deixa eu ver o que eu tô escrevendo errado aqui. Bom, mas de qualquer forma, o importante é você tinha que chutar um valor de F, verificar se a igualdade batia, né? Se chegava próximo. Não batendo, você jogava um novo valor de F até que essa igualdade se aproximasse. Certo? Esse era o procedimento de cálculo. É diferente do diagrama. Eu gosto muito mais de diagrama. No caso, isso quer dizer, é melhor o diagrama, né? E aqui eu cobro o diagrama, certo? Ah, professor, achei meu erro. Oh, Pronto. Deus, eu tava colocando elevado a 5. Tá. Pronto, vai dar 5,63, se for pensando na função como 0,03. Perfeito. Ok, gente? Então, é isso. Olha só. Aqui eu tenho outro exercício, né? Que dá o valor óleo cru, aí dá o gama e o mi. O gama já é o Rho vezes o G, né? É bombeado através do Alasca numa tubulação de aço que apresenta diâmetro e comprimento iguais a 1.219 metros e comprimento de 1.286 quilômetros. A vazão do óleo na tubulação é essa. A velocidade média do escoamento é 2,84 metros por segundo. Determine a potência necessária para bombear o óleo nesta tubulação. Certo? Então, veja só, ele dá o óleo cru a 60 graus, dá o gama e o mi. É bombeado através do Alasca numa tubulação de aço que apresenta diâmetro e comprimento iguais a 1.219 metros, ou 1,219 metros, 1.286 quilômetros. Vazão do óleo na tubulação é 3,31 metros cúbicos por segundo. Velocidade média do escoamento, 2,84 metros por segundo. Determina a potência necessária para bombear o óleo nesta tubulação. Veja só. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok. Então, veja só. Eu tenho um problema muito parecido. Vou pegar a mesma equação, certo? Então, está aqui. Problema 3. Então, está aqui minha equação, né? Olha só. Tenho bomba. Problema manda eu calcular a potência necessária para bombear. Então, eu tenho uma bomba, tá? Ok? Ele fala alguma coisa sobre pressão na entrada ou pressão na saída? Ele não fala sobre isso. Se ele não fala sobre isso, é sinal de que ele bombeia o óleo de um ponto com pressão
atmosférica na entrada e leve para a pressão atmosférica na saída. Veja que ele não fala. Bombeado através do alastro na tubulação de aço que apresenta diâmetro e comprimento iguais a tanto. A vazão do óleo na tubulação é tanto, com velocidade média tanto. Certo? Então, ele não diz nada sobre pressão, sobre diferença de altura, sobre velocidade. Ele diz que a velocidade média é constante. Então, não tem diferença de pressão. Não tem diferença de velocidade. Certo? Não tem diferença de altura. Não tem turbina. Não tem perdas localizadas, porque ele não fala nessas perdas localizadas. Só tem perda por comprimento. Certo? E aí, o que eu preciso efetivamente é calcular o valor de F, saber L, saber D e saber a velocidade. O problema já me deu L, já me deu D, já me deu a velocidade. Eu preciso saber o valor de F. Certo? Para saber o valor de F, eu vou ter que pegar esses dados aqui, ó. Reynolds, E sobre D e F. Né? Então, eu vou copiar isso aqui. Só que aí eu vou ter que buscar os dados. Reynolds é Rho. No caso, é Rho vezes G. Né? Aqui tem gama, que é Rho vezes G, 8.436. Eu pego esse valor, divido pela gravidade, eu tenho Rho. Então, é 8.436 dividido por G é 843,6. Aqui eu vou ter 843,6, certo? Minha velocidade, o problema diz que é 2,84 metros por segundo. 2,84 metros por segundo. O diâmetro, 1,219, é um senhor diâmetro, né? Uma tubulação bastante razoável. E ele dá uma viscosidade de 3,83 vezes 10 a menos 3. 3,83 vezes 10 a menos 3. Certo? Isso vai me dar um número de Reynolds. Eu vou calcular aqui agora. Certo? Que é da ordem de 843,6 vezes 2,84 vezes 1,219 dividido por 3,83 vezes 1.000, 762.535. 762.535, certo? Isso me dá 7,6 vezes 10 à quinta, tá? E o E sobre D? Ele diz que o tubo é de aço, né? Então, eu tenho que voltar aqui para descobrir o valor do meu tubo de aço, né? Veja que ele fala aqui, ó, aço comercial. Como ele não diz qual é o aço, eu posso considerar que é aço comercial. 0,046 milímetros. Então, aqui é 0,046, certo? Milímetros. Só que o tubo tem 1,219 metros, ou seja, 1.219 milímetros. Né? Então, 0,046 dividido por 1.219 milímetros. Isso dá 3,77 ou 3,8 vezes 10 a menos 5. Né? 3,8 vezes 10 a menos 5. Ou 0,00000, né? 38, certo? Né? 10 a menos 1, 2, 3, 4, 5, certo? É isso aqui. Tá? Por quê? Porque no diagrama de Moody eu tenho que entrar com o número de zeros mesmo. Por isso que eu escrevo assim, só para a gente ver lá no diagrama de Moody. Fica lá embaixo esse valor. É muito pequenininho, certo? E aí eu vou ter que entrar no diagrama de Moody para achar o valor do meu F, que vai dar bem pequenininho. Ok? Então, vou lá no meu diagrama de Moody. Né? Tá aqui o diagrama, tem logo depois também. Veja que é muito pequenininho o valor, certo? Então, ele vem aqui, ó, acompanhando 7,6
e aí eu vou tirar o meu valor de F, né? Mais ou menos da ordem de 0,11, 0,12, 0,013, certo? Valor de F da ordem de 0,013, desculpem. Então, 0,013, ok? Com o valor de F de 0,013, aí agora eu vou trazer a minha equação de novo aqui, né? E aí vou substituir os valores, 0,013. O meu L, veja, são 1.000, cadê o valor? 1.286 quilômetros. Esse L em metros vai dar 1.286, com mais 3 zeros, quilômetros, por isso o valor vai dar alto. O D é 1,219 metros. A velocidade, 2,84 ao quadrado, certo? Então, isso aqui, né? Lembrando que este valor aqui vai dar em metro quadrado por segundo ao quadrado. Depois eu posso querer calcular essa potência da bomba em quilowatts, tá? Então, calculando isso aqui, eu vou ter esse valor, né? 1,28630 vezes 2,84 ao quadrado vezes 0,013 dividido por 1,219 dividido por 2. Então vai estar 55.308, vou arredondar, tá? 55.308 metros quadrados, né? Vou colocar aqui bonitinho. Metros quadrados por segundo quadrado. Opa. Por segundo quadrado, né? Como eu quero esse valor em quilowatts, tá? Então eu vou multiplicar esse valor aqui, né, por ρ vezes Q, tá? Vezes ρQ. Por que ρQ? Porque quando eu multiplico por densidade e vazão volumétrica, eu estou multiplicando por vazão mássica. Isso vai me resultar em quilowatts, né? Então, isso vai dar 55.308. Vou copiar isso aqui, né? Metro quadrado por segundo quadrado. Vezes o ρ. Vezes o ρ. A gente já viu que é 843,6 quilogramas por metro cúbico. 843,6 quilogramas por metro cúbico. Certo? Vezes a vazão volumétrica, o Q, né? Que é tirado do problema. O problema diz que é 3,31 metros cúbicos por segundo. Então, eu tenho aqui, né? Vou colocar só o valor 3,31 e aí sim, metros cúbicos por segundo, certo? Então, aqui, aí fazendo minhas continhas aqui, sim, isso tudo eu posso, vou fazer aqui, dividido por 1.000, porque aí eu acho em quilowatts, né? Então, aqui eu vou agora calcular, vou ter 55.308 vezes 843,6 vezes 3,31 dividido por 1.000. Então, eu tenho 154.437,4. 154.437 quilowatts de potência, né,
para a minha bomba. Muito alto? Claro que é muito alto, né? Eu estou falando de transportar petróleo, óleo cru, por 1.200 e tantos quilômetros. Né? Então tem que ser muito mesmo. Certo? Esse valor aqui já é um valor mais real, viu? Mais próximo da realidade de transportar óleo cru no Alasca. Né? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Bom, com isso aqui eu terminei o conteúdo de escoamento viscoso interno. Na próxima aula eu vou falar ainda, né? Vou colocar nos slides para vocês verem, falar um pouquinho sobre bombas, né? Alguma informação ainda para vocês. Vai ter mais exemplos sobre escoamento de petróleo, sobre escoamento, linhas piezométricas, mais algumas informações para vocês, tá certo? Aí a gente já tem só exercício para fazer, tá certo? E aí eu vou falar sobre escoamento externo, e aí nós teremos só exercício até a prova, que é dia 10. Tá certo? E nós já estamos aí finalizando o semestre. Veja, hoje é dia 24, próxima aula é dia 26, né? Dia 1º de dezembro, sem sombra de dúvida, se a gente já tiver acabado, mas dia 1º de dezembro, sem sombra de dúvida, a gente acaba todo o conteúdo, até do escoamento externo, não tem nem dúvida, já acaba tudo. E aí dia 3 e 8 é só exercício, se não for dia 1, 3 e 8, tá? E aí dia 10 a prova, tá certo? E se houver necessidade, que vai ter, infelizmente, mas quem tiver necessidade, dia 15 a gente faz a reposição, tá bom? Professor, só uma dúvida. Os questionários cada um valiam o mesmo, né? A nota que tá lá? E agora, nesse agora vai ser 1 ponto para o primeiro questionário, o 6, né? E 2 pontos para o questionário 7. Perfeito. Professor, Pode dizer. em relação à reposição, vai ser o conteúdo de cada unidade ou do semestre inteiro? Eu ainda não tenho certeza, não. Inicialmente será do semestre inteiro. Mas aí, dependendo da situação, eu ainda vou avaliar como é que vai ser. Porque depende muito de como está a situação de cada um. Tá certo? Tá Vai depender certo. muito disso aí.